Olá pessoal, eu me chamo Regiane Longoni e hoje eu venho falar da finalização de uma série que é a origem do homem na medicina tradicional chinesa e os 5 elementos. Então eu já falei dos 5 elementos, né? Que é a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Só que no fogo nós temos 2 taus. Então são 5 elementos, mas são 6 taus. E no fogo são 2. Nós temos o fogo imperial, que é formado pelo coração e pelo intestino delgado. E temos o fogo ministerial, que é formado pelo mestre do coração e pelo triplo reaquecedor. Então é desse fogo ministerial que eu vou falar hoje. O fogo ministerial, ele na verdade não está relacionado a nenhum órgão ou nenhuma víscera, como os outros elementos. Ele é puramente energético. Então, o mestre do coração, ele é a parte yin do fogo ministerial. E ele também é chamado de pericárdio. Por que ele é chamado de pericárdio? Porque na verdade ele é um envoltório, uma envoltura energética do coração. Então, por esse envoltório é que ele também é chamado de pericárdio, que no fim é a nomenclatura mais utilizada, né? Então, qual é a função desse envoltório? Ele tem a função de proteger o coração, ou seja, ele faz, na verdade, um filtro de todas as informações que vão chegar ao coração. Porque quando eu falei lá do coração, no fogo imperial, que o coração é representado pelo imperador, né? Ele se informa, né? Na verdade, de todos os sentimentos de todos os órgãos. Então, ele recebe, ele ressente, ele sente todos esses sentimentos, porque o sangue passa, né, pelo coração e o sangue passa por todos os órgãos. Então, o mestre do coração, ele vai fazer esse filtro energético, né, esse filtro dos sentimentos. Então, para que isso? Para que nós não tenhamos, né, para que a gente não sofra impactos emocionais. E os sentimentos dos outros órgãos, né, antes de chegar no coração, vão passar também por esse filtro. Então, essa é a função do mestre do coração. Então, ele está relacionado especificamente às nossas emoções, tá? O triplo reaquecedor, ele também é chamado de Sanjiao. Ele é a parte yang do fogo ministerial. Enquanto que o pericárdio, né, é a parte yin, né, do fogo ministerial. Então, o triplo reaquecedor, ele é responsável por fazer a regulação entre a água e o fogo. Como a maior parte do nosso corpo é água, né, em torno de 70% de água, também necessitamos do calor. Então é essa mescla de água e calor que faz com que ocorram todos os processos, né, metabólicos, de tudo, né, no nosso organismo. Então o triplo reaquecedor, ele faz essa regulação da água com o fogo. Ele regula para que haja então uma evaporação mais, digamos assim, equilibrada, né? Para que a gente não consuma a nossa água. Então, se nós temos muito fogo, o fogo consome a água, provoca uma combustão, né? E uma evaporação dessa água. E quanto mais nós perdemos água, é quando nós vamos então perdendo a nossa vitalidade e vamos entrando num processo de envelhecimento. Sanjiao, que é o outro nome, né, que se dá ao triplo reaquecedor, ele forma também os 3 fogões. Quem são esses 3 fogões? Eles estão localizados no estômago, que é o que dá o calor para o estômago, para que haja a transformação dos alimentos, né? Para que haja uma boa digestão. Então precisamos de calor no estômago para ter uma boa digestão.
Então, por isso, inclusive, que não deveríamos tomar líquidos gelados com as refeições, porque a gente diz, né, que isso apagaria o fogo do estômago e isso iria dificultar a digestão, né? Então, ou não tomar líquidos ou tomar líquidos aquecidos junto com a refeição. Sanjiao também exerce funções na parte geniturinária, gastrointestinal e cardiorrespiratória. Então tem pontos específicos, né, para tratar, né, e equilibrar essas funções também. Bem, então assim, o fogo ministerial, ele é isso, ele é puramente energético, né? E ele, na verdade, como ele é energético, tendo a parte yin e a parte yang, ele vai influenciar, né, em todos os outros elementos, tá? Influenciando na função desses elementos, né? Então tem pontos específicos, né, que a gente pode então tratar, né, os outros elementos. Então do fogo ministerial era isso. Para fechar então hoje, né, sobre os 5 elementos, então fazendo uma recapitulação, né, nós temos então a origem, né, energética dos 5 elementos, ela inicia na água, ela é da água. Da água então, que é o máximo de yin, vai sofrer então uma expansão para chegar na madeira. Da madeira vai ocorrer então uma maior expansão ainda, né, chegando ao máximo de yang, que é no fogo. Do fogo já começa então a se transformar em yin até chegar na terra. A terra então, da terra, vamos para o metal, que é já o máximo de yin, e vai se concretizar esse yin na água. Então nós temos a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Bem, entre eles existe uma inter-relação importante, existe uma solidariedade, porque um influencia no outro. Esse ciclo, né, iniciando pela água e terminando no metal, a gente chama de ciclo de geração. Então, a água fornece energia para a madeira fornece energia para o fogo, do fogo para a terra fornece energia para o metal e o metal fornece energia para a água. Então, quando essa energia estiver estancada em um desses elementos, vai afetar, né, o funcionamento do elemento seguinte. Então, esse é o ciclo de geração. Tem também o ciclo de controle, né? Então, como que é esse controle? A água, ela tem influência direta sobre o fogo, então a água controla o fogo, por isso a relação, né, que a água, ela é capaz de apagar o fogo. O fogo controla o metal, ou seja, o fogo, através do calor, ele pode moldar o metal, ele tem esse poder, né, sobre o metal. O metal, por sua vez, controla a madeira. Por quê? Porque o metal, ele consegue cortar a madeira, né? Então ele controla a madeira. A madeira controla a terra. O que seria esse significado? Onde nós temos vegetação, nós temos um controle da erosão da terra. Então a terra, ela se fixa melhor onde tem vegetação. E a terra, por sua vez, controla a água, né? Porque onde temos água, colocando terra, a gente consegue então reter essa água, absorver essa água, né? Então esse ciclo de controle, ele vai formar a estrela de 5 pontas, que muitas pessoas conhecem, né? Então existe esse controle desses elementos uns com os outros, tá? Na relação, né, desses elementos, existe sempre a solidariedade, o sentido de solidariedade, que é o que o homem deveria, né, fazer aqui nesse plano de existência. Ser solidário um com o outro, ser solidário com a natureza, né, porque isso está na essência do homem, já nos mostrando, né, nos 5 elementos. Então, se o homem for solidário, né, e tiver esse mesmo comportamento, essa mesma relação com o seu entorno, como existe nos 5 elementos, né, que estão relacionados à natureza,
Então o homem ele vai estar cumprindo aqui nesse plano de existência, né, com o seu papel, né? Então não podemos esquecer, né, que o homem solidário ele também é um ser de amor, né? E é isso que nós temos que preservar, né? Esse sentimento de amor. Viemos aqui para amar. Então, finalizando, né, essa série, né, dos 5 elementos, era isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado, né, que vocês tenham acompanhado, né, elemento por elemento, e que vocês possam, né, tirar daí um pouquinho, né, para que vocês possam atingir esse equilíbrio emocional que tanto a gente almeja, né? Então, muito obrigada por estar comigo em toda essa série. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham muita alegria, muita serenidade, muita paz no coração, tá? E até a nossa próxima série. Tchau!